uma mulher gorda, estática e seu marido, o homem-cão. Uma loja onde não se vende nada em uma cidade de onde não se consegue sair. E um homem que não dorme nunca, que tenta salvar a vida da sua mãe, mas acaba sendo vítima da própria miséria e falta de memória. Estes são os 3 primeiros contos da obra Deixa o Quarto Como Está, do Amilcar Betega. Fica comigo que eu te conto tudinho. O primeiro conto, Autorretrato, é talvez o mais diferente de todos. Ele é narrado em terceira pessoa, em perspectiva, com um ângulo de visão superior, uma espécie de narrador câmera, como se ele estivesse vendo tudo de cima. Nos é descrita uma casa sombria, com uma gorda deitada no jardim, petrificada, parada, e um homem-cão, também estático, como se estivesse de prontidão. Percebam que os personagens são descritos pelo narrador assim mesmo, a gorda e o homem-cão. O narrador nos descreve assim os personagens. Ela, a gorda, uma mulher imensa, de braços muito brancos e que parecem ter, na altura da axila, o diâmetro de uma melancia. Ele, o homem-cão, cego no sentido figurado, como se fosse um cão selvagem preso a uma correia, sempre de prontidão para atender os desejos da gorda. Um homem Doberman. Também vamos encontrar neste conto os meninos, descritos com talvez 10 anos ou menos, mulatinhos, pivetinhos, esmirrados, com movimentos parecidos com os de gato, silenciosos e ágeis. Como algo que nos remete a um sonho, estes meninos estão do lado de fora. Eles pulam o muro e adentram na casa, e são capturados pelo homem-cão, que está no jardim, e ele pega os meninos e leva até a gorda, no jardim, que permanece parada. A gorda espicha o braço para os meninos, passa delicadamente a mão no queixo deles, solta uma lágrima e volta à posição estática. O homem, então, bate a cabeça de um menino no outro e eles desmaiam. Depois que os meninos acordam, o homem dá algumas balas para eles e toca eles dali. Como é o conto que abre o livro, ele já nos desconcerta com essas nuances surreais. Os meninos, que podem ser entendidos como gatos, e o homem-cão travam um duelo simbolizando a liberdade e a opressão. Já a gorda, estática, tenta controlar as próprias emoções, mas parece que algo a silencia, a oprime. Seria ela a metáfora da justiça? E por que desse título, hein? Bom, se considerarmos que se trata de um sonho mesmo, autorretrato faz sentido, porque, segundo Freud, é no sonho que a pessoa tem autorrevelações e descobertas, ainda que metafóricas ou simbólicas. Em Exílio, o segundo conto do livro, adentramos de vez no campo do surreal. Como personagens, temos o narrador protagonista, é um homem solitário, cansado, dono de uma loja que vende uma mercadoria indefinida, e a menina que serve almoço para ele. O enredo é simples. Inicia com o narrador afirmando que já pensou várias vezes em deixar a cidade e fechar a loja, e segue com a descrição do ambiente estranho em que a loja se encontra. Faz muito calor, o ar é gelatinoso, há muita falta de clientela na loja e, de vez em quando, adentram crianças fazendo algazarra.
Depois, o narrador conta que a menina que vende almoços para ele deve ter espalhado pela cidade que ele pretendia vender a loja, porque começam a chegar alguns clientes estranhos que não olham nada, ou melhor, não compram nada e até furtam objetos da loja. O narrador protagonista até nota um desses roubos acontecendo, mas não vai atrás da mulher que o roubou e afirma a sua decisão de deixar a cidade naquela noite mesmo, de trem. E é assim que ele faz. Quando o trem começa a se movimentar, ele sente alegria e alívio por estar deixando a cidade e até faz planos sobre o novo negócio que começaria em sua morada nova. Porém, o trem anda, anda e simplesmente não deixa a cidade. Ele dorme, acorda de novo, olha para fora pela janela e o trem ainda está na cidade. Isso acontece várias vezes, até que ele decide parar na próxima estação, pegar o trem que faria o caminho oposto e voltar para a cidade e, consequentemente, para sua loja. Algo o prende naquela cidade. Destaque aqui para o ambiente criado por Bettega, que ao descrever a atmosfera da loja como gelatinosa e a cidade como um lugar onde faz muito calor, aumenta a sensação de sufocamento, a sensação de semideserto, como se a cidade estivesse aos poucos desaparecendo. É um verdadeiro exílio do qual o personagem não consegue se livrar. Em O Aprendizado, também narrado em primeira pessoa, conhecemos um narrador protagonista que talvez não aprenda nunca. Ele é um homem miserável, machista e que não dorme nunca. O enredo todo desse conto se desenvolve em uma noite. Depois de transar com uma colega de trabalho em um motel barato e juntar os últimos centavos que tinha para pagar o motel, ele descobre por ela que seria demitido no dia seguinte. Também nos informa que a sua mãe está muito doente e ele resolve então ir para casa para ver como a sua mãe está. Ele chega em casa, o seu pai está em casa e confirma a doença da sua mãe. Ali a gente percebe a miséria que ele vive porque ele junta as migalhas de talvez um pão que o seu pai tenha comido para poder comer. E aí ele sai se aventurando noite afora para tentar ou achar uma medicação para sua mãe tomar ou então um atendimento médico. E ele se mete em confusões. Ele chega em um bar que frequenta normalmente e lá ele apanha do Darcy, um cara para quem ele deve R$ 50 e o Darcy bate nele porque ele não conseguia pagar, ele não tinha dinheiro para quitar a dívida. Lá nesse bar, o bar do Jones, ele encontra o Binho. O Binho é um atendente de farmácia veterinária e ele pede ajuda pro Binho e o Binho vai com ele até a farmácia para pegar um remédio para sua mãe. Farmácia veterinária, exatamente. Aí o Binho dá um remédio de cavalo para ele dar para sua mãe e dizendo que aquilo funcionaria. Ele sai dali e inexplicavelmente encontra uma fila enorme do que seria uma fila para conseguir atendimento médico, uma fila de posto de saúde. E ele entra nessa fila, mas ele vacila, ele estava mais preocupado em saber se ele conseguiria ou não receber seguro-desemprego, já que seria demitido no dia seguinte. Aí chega um cara e oferece R$ 30 para ele ceder o lugar dele na fila para esse cara. Ele hesita, pensa que não, que o que vale mais a pena é conseguir uma consulta para sua mãe. Mas logo depois ele desiste dessa ideia e oferece a vaga na fila. Aí o cara diz que paga R$ 15 para ele apenas. E aí ele topa. Ele vende o atendimento que a mãe dele poderia ter e que poderia salvar a vida dela por R$ 15. Aí ele decide voltar para casa. E antes de chegar em casa, ele encontra um morador de rua, talvez tão miserável quanto ele, e ele agride de maneira muito gratuita esse morador de rua. E chega em casa e lá ele encontra muitos familiares, inclusive o tio Olavo. E aí ele descobre que a mãe dele já estava morta.
Inexplicavelmente, ele não fica muito preocupado com a morte da mãe, mas sim em perguntar para o tio Olavo, que era um cara que trabalhava na prefeitura, era o sabido da família, se ele teria ou não direito a receber o seguro-desemprego. Os cenários de miserabilidade urbana pelos quais transita o narrador protagonista, como por exemplo o dente que é quebrado na briga do bar, as migalhas que ele junta para comer, o boteco sujo, o morador de rua, tudo isso nos remete à literatura pós-moderna de Murilo Rubião e Rubem Fonseca. Temos aí mais um personagem que, consciente ou inconscientemente, luta com problemas e com situações das quais ele não consegue se livrar. O caráter desajeitado do personagem, por exemplo, quando ele troca a possibilidade de salvar a sua mãe com uma consulta médica por R$ 15, de certo modo flui com a sua ignorância e o seu modo imediato de encarar a vida, como se a sua memória recente não funcionasse perfeitamente. Ao final do conto, ele vendo o café pingando na cafeteira, que ele enfim aprende a usar ou então tenta usar, funciona quase que como uma libertação. Ele fica ali extasiado, olhando o café pingando, enquanto os demais familiares em volta dele, obviamente, tentam lidar com o luto. O café pingando funciona quase que como um fio de esperança em que ele se agarra. E o título do conto, O Aprendizado, podemos interpretá-lo como irônico, já que o narrador protagonista termina o conto afirmando que ele não aprende nunca, que ele não consegue aprender. O que talvez tenha a ver com a sua falta de memória, com o fato dele não dormir. Certamente não temos como afirmar nada, tudo fica no ar. É como se o Betega nos jogasse a bola para que a gente desse o próximo passe, para que a gente interprete a nossa maneira. Estes são os 3 primeiros contos de Deixa o Quarto Como Está. Antes de ir pro vídeo 3, por favor, deixa teu like aqui e teu comentário nos apoiando se é que tu gostou, tá bom?